Paz do Senhor a todos, boa noite aos irmãos, e os irmãos que estão em casa, Deus abençoe, os irmãos que já estão aqui presentes, estão chegando, aqueles que Deus permitir estarão chegando. Nós vamos orar, nós vamos dar início à nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos discorrer, falar, interpretar, comentar Gênesis, capítulo de número 10, onde traça a descendência de Noé, e o capítulo de número 11, onde fala sobre a Torre de Babel. E eu ainda estou na página 3 da apostila. Semana que vem, se Deus permitir, aí nós vamos para a página 4, onde entra a história, o início da história de Abraão. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós queremos agradecer por mais este dia, pela oportunidade de nos encontrar mais uma vez na Tua casa. E agora, Senhor, para estudarmos a Tua palavra, para aprendermos como devemos nos comportar diante do Senhor, quais os nossos desafios, quais as nossas responsabilidades, de que maneira temos que agir diante das adversidades que o mundo acaba nos trazendo, e de que forma nós devemos nos desvencilhar destas lutas, destas provas, e colocarmos sempre à disposição do Senhor. Abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas, que se fazem presente, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão em casa, impossibilitados de estar juntamente conosco, que o Teu Santo Espírito possa estar com os Teus servos. E logo mais, Senhor, na sequência, teremos um culto de adoração e louvor ao Teu nome. Abençoa, Senhor, nesta noite, que a Tua palavra, que a presença do Teu Santo Espírito esteja em nosso meio. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos tratar hoje do capítulo 10 e o capítulo 11 do livro do Gênesis. Estamos na matéria de bibliologia e já chegamos aqui no capítulo de número 10. Na aula anterior, o pastor Adolfo fez um resumo desde o capítulo 1 até o capítulo de número 9, onde nós havíamos tratado na semana anterior. E hoje nós vamos aqui ao capítulo 10 do livro do Gênesis, que diz o seguinte. Nós vamos ver só alguns versos, não vamos ver o capítulo todo, porque a maioria das Bíblias já traz um título sobre esse capítulo, que o assunto é os descendentes de Noé, ou seja, os filhos de Noé, que é Sem, Cão e Jafé, e depois a descendência desses, né? E são desses filhos de Noé que nós vamos ver a povoação novamente da terra. É dos filhos de Noé e os seus descendentes que vão surgir as nações, tanto do Antigo Oriente, como da África e como da Europa, chegando até os nossos dias. Então diz o seguinte aí em Gênesis 10: são estas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E a partir do verso 2, o escritor começa a traçar a genealogia dos filhos de Noé. E quando eu estava estudando para falar hoje com os irmãos, eu notei algo diferente dentro da árvore genealógica de Noé e seus filhos do que das outras árvores genealógicas. E como eu tenho o costume de fazer perguntas, eu queria perguntar aos irmãos aqui presentes se vocês notaram alguma coisa estranha nesta genealogia de Noé e seus filhos. Eu conto até 3. 1, 2, 3. Ninguém notou. É que normalmente as genealogias, quando vai descrever, começa pelo mais velho, começa pelo primogênito.
No caso aqui, o primogênito de Noé é Sem, mas a descrição dentro da Bíblia não começa com o mais velho, começa com o caçula. Pode observar aí que a partir do verso de número 2, do capítulo 10, vai falar dos filhos de Jafé, o que não é normal. E eu não sei dizer aos irmãos por que é que esta árvore genealógica de Noé não começa com o mais velho, começou com o caçula. Mas também isso não vai alterar absolutamente nada no que nós vamos comentar. Foi só uma particularidade que eu notei. O filho mais velho é o Sem, mas começa a descrição pelo Jafé. Então, após o dilúvio, surgiram todas as nações que nós conhecemos no mundo de hoje. É através dos filhos de Noé que vão surgir as civilizações que nós conhecemos até os dias de hoje. Por exemplo, essa descrição, essa enumeração das nações começa na verdade no capítulo 9. Lá no capítulo 9, verso 19 do Gênesis, está escrito o seguinte, são eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então, é a partir destes 3 filhos de Noé que toda a terra vai ser povoada. Lógico, claro, natural, normal, tinha que ser assim. Por quê? Porque toda a humanidade antes do dilúvio foi dizimada, desapareceram, morreram nas águas do dilúvio, e agora começa-se novamente o surgimento de povos através desses 3 filhos de Noé, certo? E lá no capítulo 10, verso 32, vai confirmar isso, dizendo o seguinte, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então, a Bíblia está traçando aqui o ressurgimento da humanidade no mundo. Quando Noé, com a sua família, sai da arca, começa-se a povoação do mundo, né? É a segunda povoação, porque a primeira veio de Adão até o Noé, e a segunda através de Noé com os seus filhos. E lembrando, irmãos, Noé, mesmo depois do dilúvio, a Bíblia vai comentar que ele também gerou outros filhos e filhas. Ele e a esposa não geraram só esses 3 filhos, né? O Sem, Cã e Jafé. A Bíblia vai mencionar que eles geraram muitos outros filhos, tá bom? Então vamos lá, Gênesis 10, 2 vai traçar aí a descendência do Jafé, que são conhecidos como jafetitas. Então, o Jafé, o significado do nome Jafé é largo, espaçoso, aberto. A ideia aqui é que o Jafé viveu ou povoou um lugar espaçoso, um lugar aberto, um lugar largo. E de Jafé, se os irmãos depois, em casa, com calma, quiserem observar quais foram as nações que surgiram do filho caçula de Noé, chamado Jafé, está registrado aí a partir do verso de número 2. O primeiro deles é um homem chamado Gomer. Então Jafé vai se casar. Claro, aquelas velhas perguntas clássicas, né? Com quem Jafé se casou? Com quem Sem se casou? Com quem Cã se casou? Claro, naquela época, ontem inclusive meu neto do meio perguntou a respeito disso. Nós temos que lembrar que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas viviam centenas de anos. E é claro que ao longo dessas centenas de anos eles geravam muitos filhos.
e eles se espalhavam pela face da terra, se misturando entre si, e é daí que vai surgir as esposas. É claro que o Jafé teve que casar com uma das filhas de um dos seus 2 irmãos. É claro que o Cã teve que se casar com uma mulher, filha de um dos outros seus 2 irmãos, e assim sucessivamente, né? Mas dentro da árvore genealógica, nós vamos ver que o primeiro filho de Jafé chamava-se Gomer. Gomer vai ser o pai das nações frígias e germânicas. Então os frígios saem deste homem chamado Gomer, e dele também saem os germânicos, que depois vai ser povoado a Europa, certo? Também gerou o Jafé um homem chamado Magog. Do Magog saem os citas, que depois se transformam em celtas, que também é da Europa. Então aqui começa o cerne do desenvolvimento da humanidade pós-dilúvio. O Jafé ainda vai gerar um outro homem chamado Madai. O Madai vai ser o pai dos Medos, a nação Medo, que na época de Daniel, na época do cativeiro babilônico, vai se juntar com outra nação chamada Persas, que nós vamos ver daqui a pouco, que sai também de um dos filhos de Noé. Então o Madai vai ser o pai da nação dos Medos. Gerou também Jafé, isso está tudo aqui no texto do Gênesis capítulo 10, viu? O Jafé também vai gerar um outro homem chamado Javã. O Javã é o pai dos Jônios. Jônios são os gregos. Então eu preciso chamar a atenção dos irmãos para que nós observemos que o Jafé é o pai dos europeus. Todas as nações que nós estamos citando aqui é da Europa. Surgiram ou seja, formaram a Europa. Estas nações que surgem lá pós-dilúvio, através do Jafé, filho caçula do Noé, vai formar a Europa que nós conhecemos até os dias de hoje. Depois, o Jafé vai gerar um outro homem chamado Tubal. Tubal é pai dos íberos. Quem são os íberos? Os espanhóis e os portugueses, né? Ele também vai gerar um homem chamado Meseque. Meseque é o pai dos capadócios, na região da Capadócia. E por último, dentro dessa árvore genealógica, o Jafé gera um homem chamado Tiras. O Tiras é o pai dos povos bárbaros da Europa, começando com os trácios. Isto é, a Europa surge aqui, quando esse grupo de descendentes de Jafé começam a povoar essa terra larga, essa terra espaçosa, essa terra aberta, e esses povos, claro, nós temos que entender aqui que o relato bíblico ele é muito rápido, do verso 2 até o verso 6, né? Se nós lermos linearmente, ler direto, nós não vamos entender. Mas quando você lê e para pensar, você vai ver que nós estamos falando aqui de milhares de anos se passaram entre estes descendentes do Jafé povoarem toda a região que nós conhecemos hoje como a Europa. Tudo bem? Se não tem pergunta, eu vou embora. Que bom. O outro filho de Noé está no capítulo 10, verso 6. Então Jafé sai do capítulo 10, verso 2 e vai até o 5. No capítulo 10, verso 6, vem uma outra árvore genealógica que é do segundo filho, filho do meio do Noé, que é o Cã. O que é que diz aí em Gênesis 10, 6? Diz o seguinte, ó. E os filhos de Cã são Cush, Misraim, Put e Canaã. E
depois ele vai traçar os descendentes de cada um desses, né? Então, quem são os cuxitas? O Cã gera o seu filho mais velho, chamado Cush. E o Cush vai ser o pai dos etíopes, que hoje é o Sudão. Logo, já fica estabelecido que todos os povos da África são descendentes de Cã. O filho do meio de Noé vai fazer surgir os povos da África. Tá? Então, o primeiro deles é o Cush, que é o pai dos etíopes, que é o pai dos sudaneses. O outro é o Nimrod, e esse aqui nós temos um capítulo à parte, que é o capítulo 11, que nós vamos tratar já a respeito de quem foi esse grande homem chamado Nimrod. E o Nimrod, ele vai, na verdade, se destacar mais, não pela sua nacionalidade, mas pelos seus feitos. Já nós chegamos nele. Depois, o Cã gera um homem chamado Mizraim. O Mizraim é o pai do Egito, a nação egípcia, que é na África. O Egito está na África, né? Geograficamente o Egito pertence à África. Ele é aquele que vai ser o primeiro dos egípcios, é o homem chamado Mizraim. É dele que sai toda a nação egípcia, e que em todo o seu estado de glória o Egito teve 33 dinastias, desde o primeiro até o último faraó, e hoje o Egito é um estado de regime islâmico semi-parlamentarista, não é? Depois nós temos os filisteus, que vão povoar a região da Filistia, e ele também gera um homem chamado Put. O Put é o pai dos líbios, né, na Líbia. E o Canaã também gera um outro homem conhecido com o mesmo nome, Canaã, que vem ser o pai dos cananeus. A nação cananita deu muito trabalho para o povo de Israel, como nós vamos ver na sequência dos estudos da escola dominical, a partir de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Os cananitas, eles se desviaram da presença de Deus e deram muita dor de cabeça, trouxeram muitos problemas para a nação de Israel, principalmente no período da monarquia. Não é? Tudo bem até aí? Pronto. Muito interessante até aqui, porque os jafititas e os descendentes de Cã, eles foram muito próximos, eles habitaram muito próximos, como grandes famílias. Nesta época aqui, do Gênesis, ainda não havia as nações. Hoje, o estudo da arqueologia, o estudo da antropologia, o estudo da paleontologia, descobriu que as nações que nós temos hoje, todas elas descendem desses três grupos, dos três continentes. No Antigo Testamento, irmão, só existia 3 continentes. As Américas ainda não tinham sido descobertas, a Oceania também ainda não tinha sido desbravada. No Antigo Testamento, nós temos 3 continentes: Ásia, Europa e África. E os jatitas, ou os descendentes de Jafé, junto com os descendentes de Cã, eles povoaram a região de África e Europa, dando sequência a muitas outras nações e a muitos outros povos, inclusive nós, América do Norte e América do Sul. Mas nessa época do Gênesis 10 aqui não há menção dos povos das Américas, porque surgiram bem depois disso. Tá certo? E em Gênesis 10, 21, nós temos aí os descendentes do primogênito do Noé, que é o Sem. Capítulo 10 do Gênesis, verso de número 21, diz o seguinte:
Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, guarda esse nome aí, Eber, nós vamos comentar já já, é o irmão mais velho de Jafé, tá vendo? Se ele é o irmão mais velho de Jafé, é porque ele era o primogênito. E também lhe nasceram muitos filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lute e Arã. Então vamos ver quem são esses povos. O Elão, que é filho de Sem, ele é o pai dos persas. Sabe quem são os persas hoje? Alguém tem ideia? Quem são os persas hoje? Os iranianos. Os iranianos são descendentes dos persas. Vocês lembram um rei persa que atuou na época do profeta Daniel? Quem lembra? Rei Dario. Então o rei Dario era um rei persa. A Pérsia antiga durou até o ano de 1910. A Pérsia existiu até 1910. A partir de 1910 passa a se chamar Irã. Então os iranianos são descendentes do Elão, que é o filho mais velho de Sem. Tá bom? Depois dele, o Sem gerou o Assur. Ó, já dá para a gente entender. Assur, assírios. Então os assírios são descendentes de Assur. Depois ele gera um homem chamado Arfaxade. O Arfaxade é o pai dos caldeus. Olha lá, da Caldeia sai um homem chamado Abraão. Eu preciso fazer um pequeno parênteses aqui, tá? O Abraão era caldeu, vivia na Caldeia, porque era descendente de um outro homem que eu mencionei agora há pouco, e que eu vou detalhar algumas coisas sobre ele. Chamava-se Eber. Eber, originalmente, é o pai da nação de Israel. Abraão é o pai da nação de Israel em termos de fé, mas geneticamente, dentro das genealogias, o pai dos hebreus é um homem chamado Eber, que a Bíblia menciona ele, nós vamos ler, e ele habitou na região da Mesopotâmia, isto é, o Eber com sua família habitava nas terras vastas entre os rios Tigre e Eufrates. É o berço da civilização antiga que nós estamos estudando, é ali, é a Mesopotâmia. Todos esses povos e nações que eu estou mencionando, descendentes de Sem, Cã e Jafé, surgiram nesta região conhecida como Mesopotâmia. A Mesopotâmia fica na confluência da África, Europa e Ásia, portanto, onde ressurgiu a humanidade através desses três personagens que nós estamos falando incansavelmente, que são Sem, Cã e Jafé. Que bom, né? Mas vamos continuar. Depois do Arfaxade, o Sem, ele gera um homem chamado Lude. O Lude vai ser pai daqueles que nasceram na Lídia. Não confundir com Líbia. Lídia não existe mais, é uma nação que se perdeu ao longo da história. Ele vai gerar também um homem chamado Arã. Arã é pai dos arameus, que são meio-irmãos dos hebreus, portanto, da mesma região. Sabe quem são os arameus hoje? Os sírios. Eu estou chamando a atenção dos irmãos para que nós possamos observar os detalhes da mão de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus, da estratégia de Deus em todas as coisas. Tudo na Bíblia gira em torno desta região e destes povos. O povo sírio são também meio-irmãos dos judeus, assim como são os arameus. Por exemplo,
Na época de Jesus, na verdade, desde a Babilônia até Jesus, qual era o idioma oficial dos judeus? Não era o hebreu, não era o grego. Qual era o idioma oficial dos judeus? Era o aramaico. Jesus falava aramaico, os apóstolos falavam aramaico, todo o povo de Israel falava o aramaico na época de Jesus. Por quê? Porque o hebraico se perdeu ao longo do tempo, um idioma muito difícil de se falar, e o aramaico era mais fácil, ou era não, ele existe até hoje. O aramaico é mais fácil do que o hebraico para se falar. E o aramaico surgiu deste povo aqui, os arameus, que tem como origem um homem chamado Arã. E por último, o Sem gerou um homem chamado Éber. Está aí na genealogia, tá? Vamos ver? Está aí no verso de número 21, né? Do capítulo 10 e também no verso 25, 25 de Gênesis 10. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleque, porquanto seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E se você seguir nessa ordem genealógica aí do Joctã, você vai chegar lá no capítulo de número 12 do Gênesis, e você vai encontrar no finalzinho do capítulo 11, escrito o seguinte, que de Éber veio fulano, e veio Cicrano, e veio até chegar em Terá. Terá é pai de Abraão. Pastor, e aqui no 21 também fala que Éber é o irmão mais velho, né? No caso, ele é o irmão mais velho de Jafé, né? Então, no caso... Não, o Sem é o irmão mais velho de Jafé. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Aqui está falando do Sem e não do Éber. É do Sem. É, o Sem, que é o filho mais velho do Noé. Nasceu. Isso, do Sem nasceu Éber. Então, Éber é semita, tanto quanto o Terá, o Abraão, o Isaac, o Jacó, são descendentes da linhagem de Sem. Irmãos, tudo bem até aqui? Eu preciso fazer algumas observações. Alguma pergunta? Fábio fica ali só memorizando, falando, quero ver onde esse camarada vai chegar. Né, Fábio? Pastor. Quando não tem pergunta, ou entenderam tudo, ou não entenderam. Eu tive um professor na faculdade de teologia, inclusive o pastor Batista, ele dizia assim para nós, quando a gente ficava assim parado, fazia pergunta e ninguém respondia, né? Ele falava assim, ou está tudo muito bom, ou está uma porcaria, ou está tudo certo, ou então não tem nada no lugar aqui. Então, irmãos, eu queria fazer o seguinte comentário com os irmãos. É muito comum dentro das igrejas, dentro do conceito dos cristãos, dos crentes, né? Dizer que só os semitas é quem adoravam a Deus. Vocês já devem ter ouvido isso, de que pelo fato da árvore genealógica de Sem ir parar lá em Abraão, as pessoas têm a mania de dizer que só os semitas serviram a Deus. Isso não é verdade. Todos os filhos de Noé serviram a Deus. Todos os descendentes dos filhos de Noé, que são todos esses nomes que nós falamos, também serviram a Deus. Só que ao longo do desenvolvimento destes povos, destas culturas, eles acabaram se misturando e trouxeram para o seu conceito religioso, para o seu conceito de fé, para o seu conceito de espiritualidade, coisas estranhas. Agora, é verdade sim, os semitas conseguiram se preservar mais do que os jafetitas e os cananitas. Vamos explicar? Os descendentes de Sem
conseguiram orar mais, buscar mais a presença de Deus e obedecer mais às leis que Deus estabeleceu. Enquanto que os descendentes de Cã e Jafé acabaram, de alguma maneira, se desviando, se distanciando de Deus. Mas todos esses povos aqui são povos co-irmãos, são povos que vêm desses 3 homens e que povoaram o mundo inteiro. Tá bom? Vamos lá. Então veja só, vamos ver se o Éber, de fato, ele é o pai da nação de Israel, e que o Abraão vai ser, na verdade, apenas um descendente de Éber, tá bom? Isso está lá no capítulo de número 11 do Gênesis, a partir do verso 14. O verso 14 de Gênesis 11 diz o seguinte, ó: viveu Salá 30 anos e gerou a Éber, e depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos, ó, o detalhe que eu tinha dito lá atrás, e gerou filhos e filhas. Então imagine, irmão, cada um desses homens, e era comum eles gerarem 70, 80, 90 filhos. Isso era normal, era comum naquela época, eles viviam muito. Então é por isso que logo na sequência nós vamos ver toda a terra povoada, com muita gente. Verso 16: viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. Depois que ele gerou Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E aí vem, irmãos, vem vindo até o verso de número 25, que diz o seguinte, ó: e depois que gerou Terá, viveu Naor 118 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão. Gerou também a Naor e gerou a Arã. Isto é, o Abrão, que mais tarde Deus vai transformar o seu nome para Abraão. O Abrão é filho, na verdade, de Éber, ou está dentro da árvore genealógica de Éber. Então quem é o pai da nação de Israel? É o Éber. As famílias que se juntaram ali na Mesopotâmia. E o Abraão, então, vai ser o pai em termos de fé, porque ele, por causa desse distanciamento, irmãos, estão entendendo? Ó, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, recebem instrução religiosa do seu pai, são instruídos para obedecer a Deus, mas ao longo da vida, os descendentes desses homens acabam se distanciando de Deus. Mas a linhagem, os descendentes de Sem, permanecem, de certa maneira, mais firmes a Deus do que os outros. E é por isso que a linhagem semita vai sair lá em Abraão. Okay? Então, Abraão vai ser o pai na fé da nação de Israel. Porque tem gente que pensa que o Abraão é que é o pai de toda a nação. Não, Deus o abençoou e ele vai gerar sim o Isaac, e do Isaac vem o Jacó, e do Jacó vem os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Mas observe que esses povos que nós estamos tratando, todos são co-irmãos. Então é por isso que os iraquianos, os iranianos, os sírios, os libaneses, os turcos, toda aquela turma da Jordânia, do Afeganistão, do Kurdistão e tudo quanto é tão que tem por aí, todos eles são irmãos dos judeus, porque nasceram da mesma árvore genealógica. Não entendi, irmã Teresa. Plano de Deus. É o que nós vamos ver agora no 11. Irmã Terezinha está mostrando, falando que é real. O plano de Deus é que a humanidade vivesse em harmonia. Não é plano de Deus para que os povos do Oriente, os chamados Emirados Árabes e o povo de Israel,
ou os palestinos vivam nessa carnificina, nessa guerra que existe hoje. De jeito nenhum. Todos aqueles povos também são filhos de Deus. Mas, religiosamente, ideologicamente, politicamente, geograficamente, tudo separado. Mas não era essa a vontade original de Deus. Qual era a vontade original de Deus? Crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Em harmonia, em união, em concordância. Mas isso não foi possível por causa da teimosia, arrogância e pecado do homem para com Deus. Então, eu vou dar uma prova aos irmãos agora, eu não, a Bíblia. Nós vamos ler 2 versículos bíblicos, um no Antigo e um no Novo Testamento, que vai falar de alguns desses povos que nós estamos estudando. Pastor, abra aí Ezequiel, capítulo de número 38. Cadê o microfone para o pastor falar? Turma do som. Ezequiel, pastor, capítulo 38, dos versos 1 ao 6. Um outro irmão já prepara aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em Ezequiel, capítulo 38, versos 1 a 6, vai falar de alguns povos que nós acabamos de mencionar agora, que são os povos que começaram a povoar o mundo. Está descendo o microfone? Olha ele aí, ó. Mateus vem que vem acelerado. Fica mais fácil para os irmãos em casa ouvir. O pastor vai ler Ezequiel 38, 1 a 6. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei aos olhos os teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ok? Então esse texto aí de Ezequiel, irmãos, viveu próximo ao profeta Daniel, viveu próximo ao profeta Jeremias. Ezequiel viveu por volta ali do ano 580, 650 a.C., uma distância muito grande de Gênesis 10, onde nós estamos estudando. Mas nós podemos observar que essas nações que surgiram aqui no Gênesis 10, elas perpetuaram, e até hoje existem muitas nações originárias daquela época. Querem ver outra prova de que a vontade de Deus é que as pessoas vivam unidas? Está lá em Atos capítulo 2. Pode ler, irmão Roque. 2, dos versos 1 ao verso 11. E antes do irmão Roque ler, eu vou dizer aos irmãos que vai ser mencionado 16 nações que estavam em Jerusalém na época de Jesus e que surgiram aqui em Gênesis capítulo 10. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: então, como se ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, são 16 nações que é mencionada nesse texto, fora as outras. Na verdade, esses dois textos estão nos mostrando que as civilizações, elas foram perpetuando através dos séculos, dos milênios, até os dias de hoje. E toda a humanidade surgiu aqui desses 3 filhos de Noé, chamados Sem, Cã e Jafé. Ou seja, é daí que vai surgir os 3 continentes primários que está registrado no Antigo Testamento: a Ásia com os povos do Oriente, a Europa com os povos europeus e a África com os povos africanos. Amém? Pronto. Então nós podemos ir rapidinho para Gênesis, capítulo de número 11. Eu tenho 10 minutos. Em Gênesis 11, vai ter aí o famoso assunto da Torre de Babel. Mas eu preciso fazer uma pergunta: o que é que os irmãos entendem sobre Torre de Babel ou sobre Babel? Qual é o conhecimento que chegou até nós sobre Babel? Quem me ajuda? Escola dominical, é para isso. Ninguém quer me ajudar? Babel, confusão. O que mais? Pode falar. Babel, divisão. Temos 2 colocações: Babel, divisão, Babel, confusão. As 2 estão corretas, mas tem mais coisa. Línguas. Então, essa história, esse episódio aqui da Torre de Babel, é para nós lembrarmos que o ser humano sempre quer para si poder, sempre quer para si autoridade. O que está acontecendo agora no capítulo 11 é que já existem muitas nações, já existem muitas civilizações na época do capítulo 11. De um capítulo para o outro, milhares de anos se passaram. Então nós já temos os sumerianos, nós já temos os acadianos, nós já temos os caldeus, nós já temos os assírios, nós já temos os capadócios, enfim, nós já temos centenas de povos e nações que habitavam aquela região que nós tratamos. E aí tem um detalhe: sempre haverá pessoas que vão querer se sobressair aos demais. E a história da Torre de Babel é essa mesmo. O significado de Babel é confusão, mas também Babel significa um portal para se chegar ao céu. O que está acontecendo aqui é que este homem chamado Nimrod tornou-se, segundo o texto que nós vamos ler, o homem mais poderoso da sua época. Um grande personagem. E por ser este grande personagem, por ser esse homem de poder, ele tentou de alguma maneira atrair todas as nações e civilizações para um projeto que ele tinha em mente. Qual era esse projeto? Construir uma torre
que em arqueologia chama-se Zugarit ou Zigurat, tanto faz, é uma torre de forma em pirâmide que chegasse até o céu, para que todos os povos pudessem homenageá-lo, homenagear ele, Nimrod, com essa construção magnífica, e que as pessoas então não se dispersassem, que as pessoas não saíssem de próximo a ele com toda a autoridade e poder que ele tinha. Mas não era essa a vontade de Deus, e o Nimrod estava indo contra aquilo que Deus havia estabelecido para a humanidade. O que é que Deus estabeleceu para a humanidade? Povoai e se espalhem por toda a terra. E o Nimrod queria atrair as pessoas até ele mesmo. Daí Deus interveio, e é isso que nós vamos ver na história. Vamos lá, capítulo 11 do Gênesis. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, algumas Bíblias, uma linguagem, e uma só maneira de se falar. Algumas pessoas tentam descobrir que idioma era aquele conhecido como idioma universal. Não sabemos, a Bíblia não fala, mas a verdade é que a terra toda falava uma única língua. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram-se com a planície da terra de Sinar e habitaram ali. Então vejam, irmãos, está prosseguindo aqui o assunto do capítulo anterior. Essas nações, esses povos foram avançando, saíram do Oriente, estão chegando agora ao norte, e eles simplesmente encontram uma grande planície e ali eles se estabelecem. E este homem, então, chamado Nimrod, ele vai construir uma grande cidade, ele vai construir um grande império. Por quê? Até então, lembra que nós tínhamos comentado que os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, também serviam a Deus? E por algum tempo foram obedientes àquilo que o seu pai Noé lhes ensinou, mas ao longo da jornada eles acabaram se desviando. Quando eles se desviam, seus descendentes vão construir algumas cidades menores, e nessas cidades eles vão construir esses chamados zigurates, que eram templos de adoração para deuses locais. Esses templos em forma de pirâmide era o local onde estes povos, estas nações, os líderes deles, iam adorar os seus deuses, entre aspas, porque esses povos já estavam distanciados da presença de Deus. Enquanto a linhagem semita permanece fiel às orientações que eles receberam da parte de Deus. Esse homem chamado Nimrod constrói o maior dos zigurates, ou essa torre chamada Torre de Babel. Esta torre, segundo alguns historiadores, ela tinha uma altura de um edifício de 25 andares. E a sua escadaria era tão alta que a ideia era que os deuses estavam unindo o céu com a terra. Eles interpretavam dentro da sua forma de compreender as coisas, que os deuses baixavam ali naquela torre e entravam em comunhão com o ser humano. Por isso eles construíram esta torre. E o Nimrod fez questão de mostrar às civilizações, aos povos que estavam em sua volta, que ele tinha tanto poder, que ele tinha tanta autoridade, que ele era um construtor de uma maneira inigualável, que ele fez a maior das torres, o maior dos zigurates. O que ele está querendo dizer? Olha, esqueça esses templos menores, esqueçam
essas escadarias pequenas que os outros líderes fizeram. Eu fiz uma que vai alcançar o céu. Tem gente que interpreta que Deus ficou irado, que Deus ficou com raiva, porque o Nimrod quis alcançar o céu. Tem nada a ver com isso. Deus não tem medo de nada. Deus nunca foi ameaçado por nada e nem por ninguém. E a Bíblia vai dizer, numa linguagem figurada, que Deus desceu à terra para confundir a língua destas pessoas, mas não é porque Deus está com ciúme, irmão. Não é porque Deus está com medo de perder o seu poder. É porque Deus havia estabelecido e determinado que eles deveriam se espalhar sobre a face da terra e não se juntar. E o Nimrod estava dando uma ordem contrária à ordem que Deus deu. O texto de Gênesis capítulo 11, todo o assunto vai girar em torno do seguinte sentido: quem manda, quem dá as ordens, quem estabelece e quem tem o controle de todas as coisas é Deus, e não o ser humano. A ideia aqui é que o ser humano, representando aqui a figura de Nimrod, está querendo tomar o lugar de Deus, e isso Deus não admite. E é por isso que nós vamos ver que o texto vai dizer, Deus dizendo assim: eia, desçamos e vamos confundir a língua deles. Então essa torre já tinha chegado, esse templo em forma de pirâmide já tinha chegado a uma altura tal que Deus disse: só tem um jeito para fazer eles parar com essa bobeira, é confundir a língua, o idioma. Então alguém pedia água, o camarada levava betume, o outro pedia betume, o camarada levava o tijolo. E aí a coisa começou a desandar e eles tiveram que se dispersar conforme a vontade de Deus. O único sentido desse assunto, desse capítulo, é mostrar que a vontade de Deus precisa ser obedecida e cumprida a qualquer custo, porque se não for cumprida da maneira que Deus nos dá graciosamente, Ele criará meios para que a sua vontade seja cumprida, quer queira o homem ou não, porque Deus é soberano. Daqui a gente lembra várias passagens e várias situações bíblicas, dentre elas a questão do Jonas. Deus mandou Jonas fazer uma coisa, ir para um lugar, Jonas vai fazer outra coisa, indo para outro lugar, mas no final Jonas teve que fazer o que Deus mandou. Tudo bem? Eu estou encerrando. Então, qual era o propósito de Nimrod? É fácil. Lendo o capítulo, nós vamos ver que o propósito dele é, por ser esse homem importante da época, por ser esse homem valente, por ser esse homem guerreiro, por ser esse homem de uma estrutura muito grande em termos de poder, de autoridade, está lá no verso 4, né? Ele vai estabelecer, ele quer estabelecer seu nome, ele quer deixar um marco na história. O Nimrod quer ser conhecido e acabou sendo conhecido assim, como o grande construtor da época, como o grande homem de ideias geniais, de projetos fora do comum, mas de nada adiantou, de nada valeu, a não ser para que Deus pudesse nos provar que é a vontade dele, os desígnios dele, o projeto dele que vai prevalecer até o fim. Está aí, ó. Vamos ver aí no verso de número 5, para encerrarmos. Então o Nimrod faz toda aquela coisa, faz todo aquele barulho, e aí diz o verso 5 do capítulo 11: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um só, todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá mais restrição para tudo que intentam fazer. Olha só o que é que Deus está querendo dizer. Deus está querendo dizer que o Nimrod, junto com, vamos chamar aqui, os seus conselheiros, estavam dizendo o seguinte, ó: não vai haver mais como segurar este homem. O que Deus está querendo dizer
e se Deus não intervém, o Nimrod iria subjugar todos os outros povos. O Nimrod iria dominar todos os outros povos. O Nimrod iria humilhar todos os outros povos. E isso nunca foi do agrado de Deus. E por causa disso, Deus então vai confundir a língua, fazendo surgir dali vários idiomas, a ponto de cada um deles ter que sair em grupos para habitar outras regiões, para que nenhum deles se sobressaísse mais do que os outros. Moral da história: ao longo da história da humanidade, muitos homens tentaram dominar o mundo todo para si. O último deles foi um homem, um insano, chamado Adolf Hitler. Mas nos dias de hoje, irmãos, não se confundam, existem muitos outros que estão tentando, em um plano mirabolante, tornar o mundo em uma única língua, em um único projeto político, em um único projeto econômico, e isso já foi implantado desde 1970, quando surgiu o início do sistema de globalização. Vai surgir um outro Nimrod, com um outro nome, e ele é chamado de o Anticristo. Viu onde nós chegamos? Olha lá, desde o início da humanidade, o ser humano sempre quis para si o poder, o reconhecimento, a glória, sendo que estas coisas pertencem a Deus. E não muito distante daqui, surgirá um homem, daqui a um tempo, vai surgir alguém com essa ideologia do Nimrod, de dominar o mundo através dos três poderes, que é a religião, a economia e a política. Foi isso que o Nimrod implantou na sua época para ser reconhecido como o maior homem do seu tempo. Amém? Amém. O relógio disse para mim que já passou o meu amém. Pastor, considerações do pastor, Deus abençoe, e a semana que vem nós vamos falar então de Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Irmãos, boa tarde a todos, aqueles que estão em casa também, paz do Senhor. Irmãos, que aula tão completa, né? Aula tão maravilhosa, tão rica. Como é bom nós estudarmos a palavra do Senhor. Eu separei aqui 4 considerações que nós já temos falado ao longo até dos nossos estudos. A Bíblia, ela se explica pela Bíblia, né? Nós já verificamos isso. Não tem como ela nos trazer uma informação e nos deixar perdidos, confusos, porque ela se explica em tudo quanto ela traz, né? A Bíblia é a fonte para todo saber e descoberta. Vamos estudando a Bíblia e vamos descobrindo fatos tão importantes, tão históricos, que nem pensávamos que poderíamos descobrir. Só Deus tudo dirige e conduz. Ele conduz a história. Nós percebemos, né, dessa explicação da pretensão da Torre de Babel por Nimrod, como se houvesse uma possibilidade deles ficarem ali confinados e interromperem a história ou os fatos ou os acontecimentos que já estavam no coração do nosso Deus. Mas como o nosso Deus é soberano e Ele conduz a história em todas as coisas, isso não foi possível, mostrando então a fragilidade dos planos humanos, e só Deus é soberano, só Ele conduz. E outro destaque: somos iguais, só Deus, Ele é soberano. Nós não podemos querer colocar acima de qualquer outra pessoa de forma alguma, como se pudéssemos criar uma nação separada, desprezando as demais, um grupo separado, um povo separado. O nosso Deus, Ele, na sua vontade, crescer e multiplicar, encher a terra, Ele tinha e Ele tem para sempre esse seu plano,
Então nós vamos ver no decorrer da história que a palavra de Deus está nos trazendo. Irmãos, eu estou muito feliz com a presença de todos os amados irmãos. Sei que tem outros irmãos que estão ainda com algumas dificuldades para estarem conosco. E quero fazer um destaque especial à família do nosso irmão João Paulo, né? Está aí com sua esposa, filhos, e tiveram algumas dificuldades domingos anteriores, meses anteriores, mas graças a Deus eles estão conosco. Que Deus abençoe muito esta família, e nós durante todo o tempo sentimos a falta, né? Mas Deus nos dá essa alegria deles estarem conosco. E vamos orar para que Deus sempre os sustente e dirija, que Deus fortaleça, né, cada um deles, para que assim possamos estar juntos nesse trabalho de adoração, nesse trabalho de serviço ao nosso Deus, envolvimento na sua obra. Orar por outros também que estão tendo uma certa dificuldade, pelo menos nesse período de estarem conosco. Que Deus assim os abençoe. Quero agradecer a você que está nos acompanhando também da sua casa. Nós vamos ter um pequeno intervalo, depois vamos começar o culto às 18h30, mas nesse momento eu quero orar. Mas reforçar com alguns avisos. Durante a semana, nós temos separado principalmente o dia de quarta-feira para estarmos em algumas casas, né? Na primeira quarta-feira que assim fizemos, estivemos representando em 3 casas. Na quarta-feira passada estivemos em 2 casas. E estamos planejando para essa quarta estar no mínimo mais 2 casas. Mas nós queremos estender a oportunidade a você. Faça contato com o pastor. Nós queremos, uma casa estará sempre transmitindo o culto de oração, outra estará nos recebendo 2, 3 pessoas, às vezes máximo 4. Não será aquele culto com muitas pessoas. Você pode nos receber, nós estaremos ali lendo a palavra, orando, para que Deus abençoe. E sábado próximo é o aniversário da nossa igreja. Nós vamos começar às 19 horas. Será o 21º aniversário. Teremos louvores, teremos palavras, né, declaradas. E no domingo, o encerramento dessa programação de aniversário, nós teremos às 18h30 programação de aniversário da igreja. Mas antes, no horário da IBD, às 17 horas, nós estaremos com aquele bate-papo, né? Nós estamos no mês de setembro, mês amarelo, e vamos conversar sobre o suicídio, alguns cuidados, algumas informações, pesquisas, né? O Eliseu estará conduzindo esse momento, então todos estão convidados. Que Deus assim abençoe, e eu quero orar. Os irmãos que quiserem ficar de pé para descansar um pouquinho, podem ficar, e vamos orar para nós terminarmos. Ó soberano Deus, muito obrigado por esse dia que tem nos dado. Muito obrigado, ó Deus, pela proteção, pelo cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo alimento desse dia, pelo ar que nós respiramos, pela nossa vestimenta, pela nossa casa, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque estamos nesse lugar que é o melhor lugar para nós estarmos. Estamos aqui, ó Deus, reunidos para estudarmos a Tua Palavra, para sentirmos de um modo tão especial a Tua presença nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque podemos aprender da Tua Palavra ao longo do nosso viver. Há um conteúdo tão importante, há princípios tão importantes, tão oportunos para as nossas vidas. Como melhor vivermos, como obedecermos, como sermos consolados, como sermos fortalecidos. Ó Deus, muito obrigado, porque esse grande privilégio tem se estendido a nós. Obrigado, ó Deus, por esse momento da escola bíblica dominical. Obrigado, ó Deus, pela vida do nosso pastor Paulo, e por tantos lugares por onde tem passado, ó Deus. Esse é o ministério que tens reservado a ele em especial. Obrigado, Deus. Continue a cuidar dele, da sua saúde, seus planos, suas necessidades, juntamente com sua esposa e toda a família. Ó Deus, nós te pedimos pela continuação do nosso encontro
às 18h30, Deus, vamos dar continuidade à adoração que é devida somente ao Senhor. Conduza, Deus, com o Espírito Santo. Capacita, Deus, cada um de nós. Que o louvor, Deus, possa chegar até o teu altar. Possamos nos preparar para uma nova semana também, Senhor. Obrigado, Deus. Venha, Deus, com aqueles que estão nos acompanhando em suas casas. Abençoe-os, ó Deus. Ó Deus, aqueles que estão lutando com enfermidades. São muitos. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Aqueles que talvez não estejam enfermos, mas estão, ó Deus, abatidos. Estão, ó Deus, com dificuldades outras, angústias, nós colocamos essas vidas diante do Senhor, para que possam sentir o fortalecimento do Senhor, perceber que o Senhor está conosco, que o Senhor nos dá a vitória. Ó Deus, concede esta alegria, esse fortalecimento a cada um. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Grande abraço a todos.